Presbítero Gessé, faça uma oração para que Deus nos ilumine. Querido Deus e Pai, somos teus servos, não tão bons, ó Pai, mas nos esforçamos para fazer o melhor e rogamos a tua graça, que não repare, ó Pai, em nossos pecados, em nossas fraquezas. E agora, derrama o teu Espírito Santo sobre os nossos corações, para que aprendamos a palavra e nos tornamos pessoas melhores, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Caros irmãos e caras irmãs, hoje nós vamos aprender com uma parábola de Jesus, não é? Uma parábola. As parábolas, elas são um gênero literário, né? Um gênero de contação de história, por assim dizer, um modo de ensinar que Jesus tinha, e o mais característico dele. Isso significa, né, lançar uma história paralela, né? Ou seja, você conta uma narrativa para que a pessoa, a partir daquela narrativa, reflita a respeito de sua própria vida. Então, a parábola, ela se diferencia, por exemplo, da fábula, porque as fábulas, elas são histórias fantasiosas. Por exemplo, né, a raposa e as uvas. A raposa não fala, né? É uma história infantil para que você reflita. Diferente disso, é a parábola, porque a parábola ela se baseia em histórias plausíveis ou histórias reais. Uma história como essa, ela é perfeitamente razoável que se aconteça. Que um pai tenha 2 filhos e que um desses filhos canse de viver trabalhando lá na fazenda do seu pai e fala, olha, quero ir embora, quero ir para a cidade, porque na cidade tem novidades, ouvi falar que lá tem um futuro melhor para mim, me dá a minha parte que eu vou embora. Então é uma história totalmente plausível, assim como são plausíveis, né, as demais histórias mais simples que Jesus conta em suas parábolas, como um semeador saiu a semear e jogou a semente no meio dos espinhos e no meio das pedras, e jogou na terra seca, e jogou também na terra fértil. São histórias perfeitamente compreensíveis e reais, né? Então, as parábolas são histórias que qualquer um de nós achamos razoáveis. No entanto, tem uma característica, que todas as parábolas, todas as histórias que Jesus conta, elas têm algo de extravagante. É uma coisa que chega um momento da história que, apesar de ser plausível, você fica admirado, né? Por exemplo, o semeador que sai a semear e joga sementes no meio dos espinhos, no meio das pedras e no meio da terra seca, sabendo que aquilo ali não é lugar onde se cresce semente. Mas o semeador, ele tem tanta esperança que a semente cresça, que ele joga, porque ele quer que aquelas terras frutifiquem, né? Por exemplo, a narrativa dos vinhateiros maus. Um homem tinha uma vinha e colocou homens para administrá-la. E aqueles homens se apropriaram, foram usurpadores e não queriam dar o fruto da vinha para o seu dono. Daí aquele homem manda os seus servos para cobrar, né, aqueles administradores, e eles matam os servos. Daquele homem manda o seu filho. Parece implausível que um homem mande o seu filho para cobrar dívidas de homens violentos, né? Então as parábolas elas são razoáveis, mas tem um momento que você fala, nossa, mas, né, por que é assim? Né? Elas são extravagantes, como por exemplo, quando um senhor chama as pessoas para uma grande festa, para um banquete, e os seus convidados não vão à festa, e aquele senhor fala, ó, já que os convidados não vieram, vão e caminhem pelos valados, pelos marginalizados e tragam todos. Vocês entendem? Que um rei não faria isso, um rei não traz as pessoas pobres para a sua festa. É plausível, mas não é verificado na realidade um rei que chama aquelas pessoas. Mas todas essas narrativas, que são, por assim dizer, extravagantes, elas querem mostrar um amor de Deus que é tão profundo que não se encaixa nos padrões dos seres humanos. Um rei não chamaria os marginalizados para a sua festa se seus convidados não comparecessem. Mas Deus faz assim, porque o amor de Deus se sobrepõe às expressões do amor humano. Um fazendeiro não mandaria o seu filho para cobrar uma dívida, mas Deus mandou o seu filho para acertar uma dívida, né, por assim dizer,
porque ele acreditava naqueles vinhateiros como potencialmente poderiam se converter. Mas não, né? Aqueles, assim, o amor de Deus, ele supera as expectativas humanas. Então, se a gente fosse comentar cada uma das parábolas, nós íamos ver que a história parece real, a história é razoável, mas tem um ponto em que a história sai da curva ali, ó, né? Sai do razoável. O pé de mostarda, Jesus fala, né, que a semente de mostarda é a menor entre as sementes, mas quando você lança na terra, ela se torna a mais alta das hortaliças. Mas quem conhece o pé de mostarda, sabe que o pé de mostarda não é uma árvore. Não é uma árvore. Quando Jesus conta essa história, ele está querendo explorar o potencial e mostrar que o pequeno pode se tornar grande. Mas esse pé de mostarda que ele fala, é um pé de mostarda que extrapola as expectativas humanas. E tudo isso mostra o reino de Deus, o amor de Deus, que está na realidade humana, portanto, são histórias compreensíveis, mas chega um momento em que você não verifica o acontecimento desses fatos em nenhum lugar, porque as pessoas, os seres humanos, não conseguem amar como Deus ensinou a amar. Como o próprio Deus ama a humanidade, nós não conseguimos amar os demais seres humanos. E então essa é uma parábola que, como as outras, ela é plausível, mas ela também é extravagante, ela mostra a extravagância do amor de Deus, que é incompreensível para os seres humanos. E as parábolas, elas não são moralistas. Ela não é uma história, ó, moral da história. Fez o erro, se deu mal. Fez o certo, se deu bem, né? Não é assim. As parábolas, elas são escatológicas, elas são proclamatórias. O que significa dizer isso? Que a parábola, ela não tem uma moral da história. Mas uma vez que ela é anunciada para você, você é o responsável para dar a moral dessa história. O fim dessa história está na sua própria vida. Não é uma história moralista, mas é uma história que exige de você um comportamento. Uma vez que você recebe uma parábola de Jesus, você fala, e agora? O que eu faço da minha vida? Né? Então vamos explorar esses aspectos na parábola que ficou famigerada como parábola do filho pródigo. Mas o nome filho pródigo não é um nome bíblico e não faz sentido nenhum, porque filho pródigo significaria que o filho é um prodígio, que o filho é esperto, que o filho é virtuoso. Mas isso não aparece no texto bíblico, não aparece a palavra prodígio, prodigioso, pródigo, nada disso. Pelo contrário, o filho pródigo não é nem o personagem principal. O principal personagem desse texto é o pai que ama os seus filhos e um pai que tem um amor extravagante, que acolhe o seu filho, mesmo quando ele peca, mesmo ele tendo cometido erro. Então essa é a melhor chamada de parábola do pai amoroso. Nessa parábola, nós temos um filho, então, né, que sai de sua casa. Ele fala para o seu pai, olha pai, eu estou encantado pela cidade. Imaginemos que o mundo absolutamente rural, e ele sabe que na cidade existe já construções de alvenaria, todo mundo mora em casa feita de barro, de pau, né? São praticamente tendas para a nossa concepção hoje. Mesmo as pessoas mais ricas não têm casa sofisticada. Ele fala, pai, eu quero ir para a cidade, e lá eu quero viver a minha vida. As pessoas da cidade têm dinheiro, então me dá a minha parte da herança. E o pai, então, como ele é um pai que tem um amor exuberante, ele concede essa parte. Mas isso não é normal, porque um filho só tem a sua parte da herança quando o pai morre. Ele quer ir para a cidade? Espera o pai morrer, reparte a sua herança com o seu irmão e vai e faça o que quiser com o seu dinheiro. Mas esse pai, ele é amoroso e concede ao seu filho a oportunidade de fazer isso. E o seu filho, então, ele parte para a cidade e ele gasta, porque tudo aquilo que existe num modo diferente de vida é pago, né? E ele não estava acostumado com o capitalismo. Isso está implícito, porque na roça, né, e nessa roça, num ambiente primitivo assim, não tinha dinheiro. Mas você não precisava de dinheiro, porque se você tem uma vaca, você não vai comprar leite, você vai pegar o leite da vaca. Você tem plantação, você faz o pão a partir do trigo que você plantou. Né? E existe uma forma de sobreviver que não era dependente do dinheiro.
uma vez que ele vai para a cidade, nas cidades já existe o capitalismo, as pessoas já vivem em casas e dependem, então, de troca de dinheiro para sobreviver, porque não se planta, né, nos ambientes mais urbanos. Ele gasta o seu dinheiro e não tem uma fonte para repor esse dinheiro. E, inclusive, ele não só gasta com as coisas necessárias, mas ele se vislumbra. E o texto nos mostra que ele gasta, inclusive, com meretrizes, né, que é uma palavra erudita para se referir à prostituição. Ele se vislumbra com aquela vida citadina. E ocorre que o seu dinheiro acaba, sobrevém a fome, e ele tem que trabalhar. E ele vai trabalhar numa função muito vergonhosa para o povo dele. Porque ele será apacentador de porcos. Pastor de porcos, né? São pastores de porcos. Existe essa palavra nos livros gregos, né? Não existe na Bíblia, porque a Bíblia é de judeus. Mas aí ele tem que cuidar dos porcos, alimentar os porcos, arrebanhar os porcos. E o porco é um animal imundo para ele, para a cultura do povo judeu, né? Então ele tem que cuidar desses porcos. E o porco, que é um animal tão hostil para o judeu, que fica fora do arraial, né? Fora da convivência, ele chega a ter inveja desse animal hostil, né, para eles, porque o animal tem o que comer e ele não tem. O animal come, segundo a Bíblia, né, esse animal, os porcos comem as bolotas, e as bolotas também são chamadas de alfarrobas, que são alimentos que estão na natureza, mas que o ser humano não come porque não é apetecível, né? Não é apetitoso. Então, veja, por exemplo, né, quando o Claudinei está aí para dizer que é verdade, ó. Quando eu era criança, meus irmãos já eram adolescentes, eles tinham criação de coelho. Daí saía e catava para o coelho comer a serraia, né? Todo mundo conhece serraia, né? A serraia é uma verdura que a gente pode comer, mas não é apetecível, não faz parte da dieta, né? Então, essas bolotas que os porcos comiam, essa alfarroba é um alimento que está na natureza, você pode comer, mas não tem graça nenhuma, né? Por isso que se dá para os animais, assim como várias espécies, quando a gente vai para lugares diferentes, a gente vê que existem várias frutas que existem, que a pessoa até come, mas não é comercializado e não tem interesse nenhum. E aqui mostra, então, que esse filho que abandonou o seu pai, ele precisa de alimento, ele precisa de sobrevivência, e ele aceita comer até aquilo que não tem valor, não tem sabor, né? Não tem... Como é sem graça, né? A gente tem que comer as coisas que não têm sabor, né? Às vezes a gente passa por isso na vida, tem que fazer as coisas sem o gosto da vida, sem a beleza, sem a estética. E é uma condição de subhumanidade. Infelizmente, até nós, às vezes, passamos por isso, né? A correria da vida, come para não desmaiar de fome, mas come qualquer coisa, né? Mas aqui a ênfase é que ele estava numa falência econômica, numa falência moral, e ele, então, para e pensa: olha, meu pai tem funcionários, os funcionários dele, jornaleiros, eram funcionários livres, não eram escravos, que trabalhavam por dia, eles têm uma mesa farta, e eu estou passando fome aqui. Então, ele tomou a consciência de que pecou, e aqui a gente tem uma experiência de conversão, né? Metanoia, segundo as Escrituras, é a palavra que a gente traduz por conversão, que significa mudar a mente. Quando que a gente muda a mente? Quando a gente reconhece o nosso erro. E ele tem uma experiência de conversão, ele fala: olha, eu reconheço o meu erro, eu pequei contra o meu pai, e principalmente, em primeiro lugar, pequei contra Deus. Eu vou voltar e falar com meu pai, para que ele me receba, pelo menos, como mais um dos trabalhadores. Eu não tenho direito de mais nada, mas eu, pelo menos, quero sobreviver, como os jornaleiros do meu pai. E, né, a gente supõe, assim, uma caminhada, pensando em como seria o sermão do pai, em como seria a abordagem hostil que o pai lhe daria. Mas de longe o pai o vê, o abraça, o beija, e a palavra beijo em grego, né, a palavra filema. Filema lembra de outra palavra grega que vocês já ouviram falar, que é fileu, amor. Para o judeu, o beijo, nunca na Bíblia, nunca nos livros antigos, o beijo é um sinal de erotismo. O beijo é sempre o sinal da amizade.
O beijo é aquilo que deixa o amor concreto. Se você quer mostrar que ama alguém, que ama o seu pai, que ama sua mãe, você o beija, né? Que ama o seu amigo, que ama, né, a sua família. Então, o beijo é o amor concreto. O pai o beija. E o pai manda lhe trazer um anel. Quem lembra numa narrativa que alguém recebe um anel nas escrituras sagradas? José do Egito. José do Egito, quando ele foi entronizado. Ou seja, é um símbolo que poucos têm, né? Um anel. É um presente muito valioso. Recebe roupas novas. Ou seja, ele é restaurado. Porque quando a gente está maltrapilho, se eu estou trabalhando ali, alguém chega, né, às vezes já aconteceu. Estou em casa com a camisa surrada, com a bermuda, pastor, vem fazer uma oração. A gente vai fazer oração. E parece que é outra pessoa, porque não está de klezma, né, não está de terno e gravata, mas é a mesma pessoa. Só que quando troca a roupa, você é renovado. E é isso que quer mostrar aqui, a renovação da pessoa. E ele recebe sapatos. Eu acho que até para os nossos ancestrais mais imediatos aqui, sapato era coisa de luxo, né? As alparcas. Nossos pais que trabalhavam na roça aí não andava calçado todos os dias, não, né? Em muitos casos andava descalço a maior parte do dia. Ou tinham calçados muito rudimentares. E aqui ele recebe as alparcas, ele é humanizado novamente. E o pai ordena que seus servos façam uma festa com o que tem de melhor na sua propriedade, que é o bezerro cevado. Vamos comemorar, porque o meu filho que tinha sido perdido, agora foi achado. Eu tinha ele como morto, mas ele está vivo. Vamos comemorar. Não vou pensar em nada dos erros que ele cometeu. É momento de celebrar, de comemorar. Depois a gente pensa em todo o sermão moral, né? E eu acho que é o que assim, humanamente a gente pensa que um pai faria isso. Mas, por outro lado, um pai é impedido de fazer isso pelas instituições, porque o outro filho vai cobrá-lo. Mas como é que você faz isso com ele? Então eu também quero a minha metade, eu vou embora e depois eu vou voltar e você vai me receber com festa. E os servos dele, esse pai aí, olha o que ele fez, né? Mas esse pai age com o coração e recebe o seu filho de uma forma entusiasmada. E começam as festas e danças, barulho, né? Coisa bonita de se pensar. E no que está acontecendo esse festejo, o filho mais velho se aproxima do seu dia de trabalho e ouve e fica indignado, né, quando sabe que aquela festa é dedicada ao seu irmão que voltou. E ele não entra na festa, fica na porta, do lado de fora. E o pai fala, olha, vem festejar, o seu irmão que você não vê faz tempo está aqui, né? Mas ele não quer. E o pai dele vai até ele e ele fala, pai, como que o senhor faz uma festa para esse filho que gastou as suas propriedades com prostituição? E eu que estou aqui, nunca recebi um cordeiro para fazer festa com meus irmãos, não é? E o seu pai então diz, olha, o seu irmão era alguém que tinha se perdido e foi achado. É alguém que estava morto, mas reviveu. Quem está ausente é como se estivesse morto, né? Tudo que eu tenho é seu, filho. Vem para a festa. E o texto acaba assim, com os dois na porta. Veja, irmãos e irmãs, essa história foi contada, em primeiro lugar, para que os judeus refletissem na condição deles e aceitassem os não-judeus na aliança. Então Jesus veio e proclamou o evangelho a todos e chamou todos os seres humanos, as prostitutas, os cobradores de impostos, os corruptos, todas as pessoas, os romanos, todas as pessoas eram chamados para aliança, todos os pagãos, né, que a Bíblia geralmente fala de gentios, todos foram chamados. Mas os judeus não aceitavam que Jesus sentasse-se à mesa com os pecadores. Então Jesus conta essa história para falar, olha, vocês, judeus, são iguais ao irmão mais velho, que o pai convida, que o pai aceita os pecadores para participar da festa, o pai aceita todos no seu reino, o pai abre as portas para aqueles que erraram, foram embora e estão voltando. O amor do pai é desconcertante, mas vocês não querem aceitar.
vocês estão agindo como esse filho mais velho. Então, o primeiro significado dessa história é essa. E o significado que nós temos a aplicar a nós mesmos, irmãos e irmãs, é que hoje essa palavra continua sendo proclamada e todas as pessoas são convidadas para o reino de Deus. Todos os seres humanos são convidados para a festa que o Pai preparou. Mas, infelizmente, pessoas como eu e você, pessoas que estão na igreja, não querem participar da festa, não querem aceitar a reintegração dos irmãos afastados que estão de volta para casa, não querem aceitar as pessoas homossexuais na festa, não querem aceitar pessoas de outras religiões na festa, não querem aceitar pessoas que fizeram opções diferentes na festa. Mas o reino de Deus está com as portas abertas para todos, mesmo para aqueles que nós não compreendemos, que possam estar na festa conosco. A porta do reino de Deus é aberta para todos, e o Pai é tão amoroso que o seu amor é desconcertante. Ele aceita, sem questionar, aquele filho que errou, aquele filho que cometeu erro. E o texto aqui não fala que o filho era bonzinho, o filho era errado, o filho torrou dinheiro e agiu dissolutamente, mas o Pai o aceita. E agora fica a pergunta para cada um de nós, como eu disse a princípio, a parábola, ela não acaba, mas ela continua na vida de cada um de vocês. O que vocês dizem dos diferentes? Eles podem ser recebidos pelo Pai ou não? Na opinião de vocês, eles devem ser recebidos nessa festa que é o reino de Deus ou não? Vocês estão na porta junto com o Pai nesse momento. E aí, vão entrar na festa ou vão ficar para fora? Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém.